Meus amores, uma boa tarde. Ela sempre quando começa os vídeos ela é parada, realmente é mesmo. E uma boa tarde. É, Cristo ama vocês, eu amo vocês, por isso que eu tô aqui nas redes sociais, falando do amor de Deus, falando que Jesus está voltando, falando que Jesus está às portas, falando que o anticristo está prestes a aparecer. Então, meus amores, e Cristo tem pressa que vocês se Cristo tem pressa que vocês consertem o caminho de vocês com Ele. Pra quando, na hora que Ele vir, Ele só levar a gente, entendeu? Bora pra Santa Escritura? Vou ler esse. Eu abri mesmo em cima, eu vou ler, né? Porque eu também. Eu gosto de ler as Santas Escrituras, né? Ó, é. Deuteronômio 24. Foi a mesma aqui em cima que eu abri. E foi justamente sobre o vídeo que eu tava postando de manhã, né? Meus amores, aí agora eu vou ler. Meus amores, ele é grande. Glória a Deus. Bora lá? Essa parábola aqui, glória a Deus, tá até a feia, tá amassada. Essa parábola aqui ela é enorme de grande. Eu vou ler ela agora com vocês. Bora lá? Mesmo porque tu tá lendo tanto sobre o casamento. Porque, meus amores, a igreja de Cristo ela representa uma noiva. E ela tem que ser, glória a Deus. E ela tem que ser pura, entendeu? Sem pecado, entendeu? Porque as pessoas tomam o sangue de Jesus é para poder se purificar dos pecados. Para que as suas vestes não estejam sujas perante o Cordeiro, entendeu? Igualmente tem pessoas que quando saem, elas não ficam com as vestes sujas de sangue, que dali é pecado, que ainda está em cima das pessoas. As pessoas não limpou totalmente as vestes delas. Eu tive um sonho que eu vou até soltar para vocês agora. Ó, eu sonhei que eu tava assim no canto, meus amores, não sei nem dizer como era. Eu sei que era assim como se fosse no céu, né? Ou então nas portas do céu, não entendi, né? É bem provável ser isso mesmo, né? Eu tava lá nas portas do céu, né? E uma porta bem estreitinha. Igualmente porta de gente humilde, né? Igualmente a porta da minha casa, pronto. E porque minhas portas são assim, desse jeito, entendeu? Aí, meus amores, era assim como fosse. Era um templo. Ele era tão grande, mas tão grande. Eu não vi o final desse templo. E era assim, um lado desse templo era um lado assim, meio escuro, e o outro lado era branco. Dava pra ver até a parede branca. E no lado de lá, né, tem um. Como é que eu chamo, meu Deus? Tinha assim uns bancos, não tem na igreja católica, mas tinha daqueles bancos assim, tudo que as pessoas sentam uma perto da outra. Do mesmo jeito era nessa visão que eu tive, no sonho que eu tive. As pessoas todas sentadinhas uma pertinho da outra. E as pessoas eram tudo de branco. As vestes bem brancas assim, mesmo, mas branca mesmo como. Branca mesmo, igualmente as nuvens do céu, de branca. E meus irmãos, aí chegava uma, ele pegava a pessoa que chegava lá na porta, colocava ela lá sentada no banco. Chegava duas pessoas nessa portinha estreita. Ele chegava a pegar essas duas pessoas, colocar mesmo no banco. E esses bancos já estavam tudo cheio. Entendeu? Faltava pouquinho mesmo assim. Acho que não faltava mais quase ninguém pra terminar de encher, entendeu? Porque o templo lá tava cheio, entendeu? E meus amores, de um lado era tudo escuro, assim, como se fosse assim. Como se chegasse lá pessoas que não era para chegar, eles colocaram, empurrar. Não entendi. Eu só vou falar o que eu entendi. Porque um lado da igreja era assim, todo escuro. E o outro lado que as pessoas estavam sentadas era um lado de um branco, entendeu? Por isso que eu tô falando pra vocês. Um lado era todo escuro. Eu não via banco do outro lado. Uma igreja, ela não tem dois bancos. Ela tem banco de um lado e banco do outro. Então, e no meio não tem uma passagem? Então, de um lado era tudo escuro. Mas escuro assim, tem quando o sol tá se pondo, que aquela nuvem fica assim meio tenebrosa, assim, meio vermelhada, era do mesmo jeito, aquele outro lado, né? E aquele outro lado era todo branco, elas tinham uns bancos, as pessoas iam sentadas, tudo de branquinho. Então, eu imaginei, eu imaginei não, eu percebi que essas pessoas que estavam nesse banco, elas estavam o quê? Limpando as suas vestes no sangue do cordeiro, para quando elas subissem da terra, elas diretamente para lá, entendeu? E elas foram diretamente para lá, e ele foi bem recebido, porque Deus, tudo que Deus promete, Deus cumpre, né? Bora ler aqui. Soltei o sonho pra vocês, né? Ó.
Quando. E esse templo eu vi a frente dele. Não, eu vi só um pedaço. Não vou dizer que eu vi a frente do templo. Eu vi um pedaço da frente do templo. E só um pedaçozinho, ele é enorme de grande. Já valeu o restante, né? E ele era lindo. Ele era cheio assim, de detalhezinho assim em cima. Assim, pintado de branco. Assim, mais embaixo uma tintura assim marrom, como se fosse uma tira assim marrom. Assim, uma pintura marrom assim como uma tira, entendeu? De marrom, e mais embaixo tinha umas coisinhas brancas, assim, meio assim, amareladinha, assim, tá entendendo? Aí pronto, sumiu do céu. Esse foi um templo, o pedacinho do templo que eu vi, entendeu? Com certeza deve ser a continuação desse sonho que eu acabei de soltar pra vocês. E quando eu vi esse templo, eu tava com os pezinhos de cebola na mão, e eu plantei esses pezinhos de cebola. Na frente, meus amores, eu vou contar esse sonho pra vocês todinho, pra vocês entenderem. Ele é grande, mas vou soltar pra vocês. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Era uma casa nova, tava eu e outras pessoas, né? E nós tava nessa casa, era como se tivesse se organizando, como nós tivéssemos acabado de chegar. E as pessoas estavam se organizando lá, né? E elas se organizando lá, elas se organizaram nos seus cantos e elas foram o que? Fazer comida. E elas fazendo comida, eu peguei uma folhinha da verdura, né? Cebola em palha, cebola em palha. Eu peguei um pezinho de cebola em palha e saí da casa onde eu tava. Fui pra outra casa plantar, né? Nessa outra casa que eu cheguei, essa casa, ela não tinha teto, ela só tinha um portal e toda aberta, né? Aí eu peguei, cheguei lá, né, na frente dessa casa e eu peguei e plantei, né? Eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola na frente dessa casa, e a areia lá onde eu plantei esse pezinho de cebola, a areia dessa casa era bem pretinha, assim, bem pretinha. E eu plantei lá e deixei, né? E quando eu me levanto, que eu olho pro céu, eu vi, sabe o quê? Eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens descendo do céu pra terra. Quando eu me lembro disso, só me lembro daqueles 3 homens que foi falar com Abraão, né? Pra poder prometer o filho a prometer o filho a Sara. Foi três mensageiros. Pois então, e ele, ó, era 3 mensageiros. E ele, quando ele começou a conversar com ele, ele reconheceu Deus pela voz. Então, do mesmo jeito, aquelas 3 pessoas, né, com certeza. Aí, meus irmãos, 2 ficou lá no meio da rua e um veio ao meu encontro. E ele disse assim, cadê ele? Desse jeito. Aí eu peguei e saí com ele, né, da frente da casa onde eu tava. Fui pra outras casas que tinha assim na lateral. Da casa onde eu tava, tinha outras casas na lateral. Aí eu peguei e saí, né, mostrando a ele. Eu mostrei na primeira casa, tinha uma mulher, parece que tinha uma cama, né? E ele olhou e eu olhei, mas ninguém gostou. Ele não gostou, também não me agradei, né? Aí nós saímos lá pra outra casa. Porque, meus amores, eu olhei, né? Eu achei tão assim, né? E ele fez assim, não, desse jeito. Ele disse, não. Aí, né, eu fui pra outra casa. Quando chegou na outra casa, ele também disse, não. Aí nós passamos pra terceira casa. Quando nós chegamos na terceira casa, eu abri a porta pra ele, uma brechinha da porta pra ele. Na hora que eu abri uma brechinha da porta pra ele, ele olhou e eu olhei, nós dois juntos, né? Olhamos lá pra dentro, que era que tava lá dentro, né? Curiosidade medonha, né? E na hora que ele olhou, que ele viu, ele lá dentro tinha uma mulher, e na hora que ele olhou pra ela, que ela olhou pra ele, chega, ela fixou os olhos nele, né? E naquele momento ali, ele mudou o semblante, ele botou um semblante de alegria, né? E ela colocou um semblante, ela não, e ele se virou pra mim, ele deu um sorriso, né? Que ele deu um sorriso, eu deixei lá e saí, né? Aí, as pessoas ficam pensando besteira, prestei atenção que tem pessoas que ficam pensando besteira. Aí eu peguei, deixei lá e saí. Meus amores, foi instantezinho, uns instantezinho, não foi minuto não, foi uns instantezinho. De repente esse homem chega perto de mim com essa mulher, e ele pega essa mulher, e eu tava lá na frente dessa casa que não tinha teto, só tinha um portal, né? Era uma casa, mas só tinha um portal. Ele pegou essa mulher e trouxe essa mulher justamente para essa casa. Ele colocou essa mulher mesmo no centro da porta. Ele colocou ela assim mesmo no centro da porta. E ela estava suspensa do chão. Ele colocou ela lá suspensa do chão e deixou ela lá. E ela ficou, ela saiu não. E eu olhava pra cara dele, né? Eu vi uma cara medonha de decidida. Aí eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda, né? Aí eu peguei assim, eu vou tentar conversar com ele pra poder ver se da onde ele veio, se ele não viu Jesus. Meus amores, Jesus falando comigo, eu não tinha reconhecido, glória a Deus. Porque eu entendi agora, entendeu? Porque aquela pessoa que chegou, porque quando Cristo vinha buscar a igreja dele, Cristo vai chegar prestando conta com as pessoas. Cadê o que vocês fizeram? Então, foi por isso que ele me perguntou, cadê? Entendeu? Eu entendi, entendeu? E também entendi através de outro sonho, entendeu? Eu entendi essa pergunta que ele me fez através de outro sonho. E eu também não tinha reconhecido ele no sonho.
E eu vim saber que era ele justamente porque na hora que eu estava pensando no sonho que eu tive, né? Eu me lembrei logo da passagem de Adão, Adão não, de Adão, de Sara e de Adão, que pareceu três pessoas caminhando, né? Na tenda dele. E ele chegou, né? Ele conversando, ele achava que eram as pessoas normais. Quando ele percebeu, ele conheceu a voz de Deus. Vocês sabem, para conhecer a voz dele tem que ser uma pessoa maravilhosa, né? Tem que ter bastante intimidade, né? Então, meus amores, eu não reconheci. Do mesmo jeito, eu vi que aqueles 3 homens que desceram do céu não poderiam ser pessoas da terra. Então, e ele veio logo à minha direção. Na hora que eu ia para a direção dele, ele já vinha na minha direção. Ele chegou e disse, cadê? Desse jeito. Aí eu saí para mostrar, que eu mostrei essas 3 casas. Primeiro eu vou explicar a vocês. A primeira casa, ela representa um templo. Vocês vê que a primeira casa que eu plantei lá, esse pezinho, é o quê? Era uma casa que não tinha teto, ela só tinha um portal. E então, meus amores, era assim, como se fosse assim, só um cômodo. Era como não, era só um cômodo. Mas naquele cômodo não tinha nada, entendeu? Só as paredes erguidas e um portal, entendeu? Aí eu peguei, né? Eu lá plantando na frente dessa casa, eu não entendi nada, né? Eu plantando, né? Depois que eu vim entender que esse templo que estava lá sem nada, era o templo que Cristo ergueu com 3 dias, que ele pegou. Quando ele pegou essa mulher da última porta e trouxe e colocou ela nessa casa onde não tinha nada, colocou ela erguida do chão, eu entendi que aquele templo, aquela mulher que estava lá na última casa, era o sacrifício que ele construiu. Ele disse assim, em 3 dias eu ergo um templo, derruba esse templo, porque esse templo já está contaminado. E com 3 dias ele ergueu esse templo. Então, essa mulher que estava lá no final, que ele pegou, trouxe ela e colocou ela mesmo nessa casa. E era uma construção velha, é como se fosse aquele antigo templo de Israel, mas aquele templo que agradava a Deus, né? Então, aí, meus amores, o que foi que eu entendi? A primeira casa representa um templo dele aqui na face da terra, porque pelo que vocês entendem, eu também, pelo que eu entendi, é 3 templos. Ó, o primeiro templo é o templo que, quer dizer, era 4, né? Porque era 4 casas, né? Mas, assim, deixa eu explicar para vocês, que aquele templo em Israel foi o quê? Aquele templo em Israel, ele foi o quê? Destruído porque, eu não sei nem falar esse nome, blasfemaram, não é blasfemaram não, contaminaram aquele templo, pronto, porque eu não sei falar a palavra correta, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Profanaram, pronto. Aquele templo profanaram, aquele templo foi destruído porque Jesus abriu a boca e disse que aquele templo foi profanado, entendeu? Então, aquele templo que foi profanado, então, mas era um templo que era de acordo com a vontade de Deus. Só que eles fizeram o quê? Os homens mesmo fizeram o quê? Profanaram aquele templo, entendeu? Mas o que? Estava erguido, entendeu? E aquele sacrifício que ele fez, ele trouxe justamente para aquele templo, entendeu? Que é o que é a primeira casa. A segunda casa é o que? O templo católico. Vocês sabem que o templo católico é um templo muito grande. Ele está espalhado no mundo inteiro. Então, e aquele templo, que é essa segunda casa que eu mostrei, que ele disse assim, não, porque tem idolatria. Deus não se agrada dessas arrumações. Aí esse templo tá o quê? Ele quebrou uma aliança e ainda transgrediu a lei. A segunda casa. A segunda casa é o templo evangélico. O templo evangélico está corrompido. Com ganância, as pessoas só querem saber de dinheiro e como se fosse viver para sempre. E todo mundo sabe que a vida da gente é passageira. É com ganância, não pensa no dia da... Quer dizer, que pensa até demais no dia da manhã, né? Eu acho que seja assim, né? Porque, meus amores, ele não espera pela vinda de Deus. Ele quer enricar cada vez mais rico. Como tem escrito no livro do Apocalipse, né? Rico sou, de nada tenho falta, entendeu? Olha o que Deus disse, falou para ele lá no livro do Apocalipse. Tu não sabes que é um cego, nu e miserável. Tem lá no escrito no livro do Apocalipse, depois eu vou soltar ele para vocês. Então, assim, meus irmãos, o que é que eu entendo nesse sonho? A primeira casa representa um templo, que é o templo católico. A segunda casa representa o templo evangélico, cujo que o que? Está tudo corrompido, com ganância, com vaidade, com pecado, entendeu? E esse templo, essa primeira casa, a última casa, né? Que indo de lá para cá é a última casa. Essa última casa foi a primeira que foi construída dentro de 3 dias, que era o quê? O ministério que Cristo ergueu. Com 3 dias. E então,
É esse daí que ele se agrada, que foi ele, justamente ele pegou essa mulher e colocou nessa casa que não tem nada. E o que é que representa? Essa mulher representa as 10 virgens. É o tempo que está agradando ele aqui na face da terra. Cuidado que vocês não se corrompam. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Não é tempo de vocês adormecer, não. É tempo de vocês se alertar e consagrar-se a ele, entendeu? É tempo de alerta. Bora para agora para Santas Escrituras. Já soltei o sonho, soltei o significado, né? Porque eu entendo o significado do sonho, né? Eu sou desse jeito, né? Você vai ser porque eu sou assim, né? É que ele fez, né? Como é que ele vai me dar o sonho e não me dar o significado, né? E, meus amores, foi isso que eu entendi. E a minha pergunta, quando eu fiz essa pergunta, ele disse assim, de onde tu veio? Eu perguntei pra ele, de onde tu veio? Tu não viu Jesus, né? Ele olhou assim pra mim com a cara e disse assim, sei que tu não tá me conhecendo, não? E eu peguei, olhei assim, né? Eu não sei nem o que foi que ele me respondeu, só sei que eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu disse assim, Vala, que sonho mais... Eu disse assim, na hora que eu me acordei, assim, Vala, que sonho mais complicado. Como é que eu vou soltar isso? Aí eu disse assim, eu vou dormir mais um pouquinho. Esse pouquinho que eu dormi, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Ela olhando pra mim, conversando comigo. Era só a cabeça assim, só a cabeça dela mesmo, só a cabeça. E ela toda bem penteada, né? Com a sobrancelha toda bem feita, os olhos tudo coisado, né? A boca e o rosto cheio de pó. E ela falando sobre maquiagem pra mim. Eu olhei assim pra ela, né? E eu me acordei, entendeu? Aí eu peguei isso assim. Quando eu me acordei, eu peguei. Aí caiu a minha ficha todinha. Ele me mostrando um detalhe que eu entendo o sonho todinho. Aí eu peguei isso assim. O primeiro tempo é o tempo católico que está corrompido com idolatria. Todo mundo sabe, né? Porque Jesus disse assim, nas Santas Escrituras, a minha casa, casa de oração, fizeram o quê? Casa de comércio. Por isso que eu digo, a primeira casa é o quê? Um templo. A segunda casa é outro templo. Templo católico, templo evangélico. E o último, foi a última lá que ele fez, que ele chegou lá naquela casa que ele se agradou, é os três... Foi o que ele ergueu esse tempo com 3 dias de sacrifício. Não, ele ergueu o sacrifício. Mas mulher agora também. Ele ergueu um templo com sacrifício. E ele ergueu dentro de 3 dias. Ele disse que ergueu um templo. Mas mulher quase que eu não disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele disse que ergueu um templo em 3 dias. Foi isso que ele fez. Que é justamente aquela primeira casa. Foi assim que eu entendi, entendeu? E ele fez o quê? Ele trouxe justamente aquela mulher, que é aquele templo, justamente para aquela casa que não tinha nada. Por que não tem nada? Também cabe ao templo de Israel. O templo de Israel, ele tá o quê? Ele tá todo... Cristo profetizou que aquele templo ia ser o quê? Derrubado e jamais seria erguido. Então, por que ele falou isso? E também, nas Santas Escrituras, pelo que eu vejo, a glória da segunda casa será melhor do que a glória da primeira. Pelo que eu entendo, não vai ter terceiro templo, não. Entendeu? O terceiro não, o segundo templo. A primeira casa. Então, foi o primeiro, foi erguido, parece que foi 2 templos antes de Cristo, né? Ele pegou no segundo, né? Então, assim, meus amores, a primeira casa e a segunda casa, né? Então, elas são melhor do que a primeira, entendeu? Tem escrito nas Santas Escrituras, falando assim. E então, que é o que? É o templo que Cristo vai descer para a terra, entendeu? Esse templo que foi erguido, entendeu? Já entenderam, né, meu sonho, né? Ó, já expliquei para vocês. Uma casa, que foi a casa, essa casa, vocês vê que não tinha ninguém lá dentro, mas nas outras casas tinha, vocês prestem atenção. Essas outras casas tinha, mas nessa casa da frente, que é o que ele construiu com 3 dias, não tinha ninguém, que é o templo de Israel, que tá o quê? Ele foi o quê? Jesus profetizou que ele seria derrubado, não ia ficar uma pedra sobre pedra, por então. É isso, entendeu? E lá no livro do Apocalipse, é só vocês entenderem, ele comprou o quê? Ele comprou... Deixa eu ler pra vocês. Então, são os que estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres é porque com religião, as pessoas que estão pregadas na palavra de Deus, não estão se contaminando com essas coisas do mundo, entendeu? E olha o que tá falando aqui, ó.
porque são virgem. Virgem de quê? Da contaminação dos templos. Os templos são o quê? Contaminação. Meus amores, não toda a casa de Deus é contaminação, não. Vocês entendem as Santas Escrituras. Nós somos o que? É a igreja do Senhor. Cada pessoa é o que? É um templo dele. Quando a gente se reúne na casa dele, nós somos o que? As verdadeiras, o que? Templo dele, entendeu? Então, é o que eu tô falando para vocês. Nem todos estão o quê? Nem toda casa de Deus está contaminada. Tem casa de Deus que eu vejo aqui na face da terra que elas estão que firme e forte, igualmente ele sempre almejou. Tem pessoas aqui, tem casas aqui de oração que se reúnem os irmãos que agrada a ele. Por isso, quando eu falo assim, eu não falo de todas não, entendeu? Quando está escrito aqui nas suas escrituras, mas ele não está falando para todos. Tem templo que aqui, tem casa aqui que ele a ama, entendeu? Deixa eu continuar aqui. Estes são os que estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Vocês veem que naquele tempo, quem não que seguia ele? Melhor, os discípulos que seguiam Jesus. Do mesmo jeito, é esse povo que foi erguido pelo sacrifício de Jesus. Entendeu? Na boca deles não há mentira nem engano. As pessoas que pregam a palavra de Deus tiver engano, mentira, então eles estão longe da palavra de Deus. Ó, continuando aqui. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia. Porra, então, essas pessoas o quê? Que foram comprados, que aceitou Jesus Cristo, que come do corpo, que come do pão. Essas pessoas são as primícias de Jesus, né? De Deus e de Jesus, né? Que é que tem falando. As primícias para Deus e para o Cordeiro. Preste atenção aqui nesse detalhe, ó. E na boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não sai, fala sempre a palavra de Deus, sempre com a verdade. Não há mentira nem tampouco engano.